O presidente Jair Bolsonaro andou afirmando mais uma vez que pode zerar impostos sobre os combustíveis. Presidente, acho bom o senhor zerar logo esses impostos sobre os combustíveis e acho bom os governos estaduais acompanharem, pelo menos, se não zerar, diminuir os impostos sobre combustíveis. Porque não dá mais. Não dá mais. Caminhoneiros autônomos estão praticamente sendo extintos. As grandes empresas de transporte, o que é que fazem? Cortam na carne e mandam caminhoneiros embora. O frete não está compensando mais. São abusivos esses aumentos de preço, incompatíveis com o mercado internacional. Aumentam gasolina, álcool e principalmente o óleo diesel toda hora, tornando simplesmente inaceitável essa situação que tanto condutores de carro, quanto motoristas de aplicativo, quanto quem usa óleo diesel para transportar as riquezas do Brasil, os alimentos do Brasil que ficam cada vez mais caros, ninguém aguenta mais essa barbaridade de aumento de preço, a não ser o Paulo Guedes no seu Palácio de Cristal. Mora lá na Granja do Torto, ele, a mulher dele e a filha dele, enquanto a maioria das pessoas nem casa para morar tem. Ontem uma senhora estava sendo despejada de uma casa de 4 cômodos, exatamente porque era a única da família que tinha emprego, o marido está desempregado, trabalha de bicos, ela foi mandada embora, e se não fosse por ajuda de amigos, era mais uma moradora de rua com um filho nas costas, porque amigos arrumaram uma casinha de 2 cômodos para ela morar. Aconselho também o presidente Jair Bolsonaro, quem sou eu para aconselhar o presidente da República, para ou parar de ouvir o Paulo Guedes ou botar o Paulo Guedes na rua logo, não dá mais, esse cara já passou da bola. E dizem que, olha, o mercado financeiro tem muita confiança no Paulo Guedes, já não tem mais. Um cara que prega calote de precatórios do governo, ao invés de uma reforma administrativa que faça com que esse governo inchado gaste menos, e vem com essa conversa fiada e ameaça que não vai pagar salários de funcionários públicos, dos poderes todos, não é? Vem com essa ameaça, mais uma ameaça por parte de governos. A bola da vez no governo passado era a Previdência, se não passar, quebra o país. Agora a bola da vez são os precatórios que o cara quer dar um calote, é simplesmente um calote. Vai dar um calote no governo para você ver se não tiram tudo aquilo que você tem, deixam você pelado e com a mão no bolso. Você perde tudo que você tem, até o cachorro que você tem, você perde quando você der para o governo. O governo não tem direito de dar o calote a ninguém, mesmo porque o mercado financeiro aumenta o nível risco do Brasil. Com isso, os investimentos, bom dinheiro, né? Esses investimentos são afastados e, por consequência, você não tem obra, você não tem crescimento do país. O ideal seria uma democracia social, perto do que fazem aí os países escandinavos, não é? Onde o governo promove o bem-estar social da nação, garante emprego, que aqui quase que metade do país está numa situação de subemprego, emprego escravo, emprego por necessidade absoluta de comer e ter uma casa para morar, não é? Está numa situação de desemprego, falam em 14 milhões e o Paulo Guedes acha que é muito. Eu acho que é muito pouco, deve ter no mínimo 50 milhões de pessoas desempregadas nesse Brasil, né? E muita gente morrendo de fome sem ter o que comer. É fácil ter benesses e dinheiro pra caramba e ficar buzinando no ouvido do presidente da República essas ideias absurdas. Em momento de economia quebrada no mundo inteiro, e veja agora, isso tudo vai se agravar com a quebra de duas economias, das duas maiores economias do mundo.
com anúncio de alta de juros dos Estados Unidos e também na China. Isso tem influência no mundo inteiro. Significa menos desenvolvimento, significa menos aplicação de recursos, lá dentro e fora. Você não atrai esses recursos para o seu país. Significa menos importação por parte desses países. E é para quem a gente vende. A China é o nosso principal parceiro comercial. Os Estados Unidos têm o equilíbrio da balança porque toma lá da cá. Mas são as duas principais economias que ditam as regras do jogo. Nós vivemos num país emergente que depende, como o mundo inteiro, dessas grandes economias. E aqui, ao invés de o cara dar ao Estado o papel de ajudar o cidadão brasileiro com a promoção de empregos, com obras, raspa o tacho e faz obras. E aí você emprega e não tem necessidade de tanto Bolsa Família e auxílio miserável emergencial. Bolsa Família que mudou de nome, o presidente nem sabia o nome que era, porque é tudo ideia do Paulo Guedes. O cara aumenta R$ 45 do auxílio Bolsa Família e o presidente da República diz que ele tem um grande coração. Só se ele tiver o mesmo problema que eu tenho 6 estentes do coração. Meu coração é grandão de tanta mola que tem aqui dentro, de aguentar gente que nem o Paulo Guedes, que governava para o mercado financeiro, não está nem aí com o povo, ele não sabe nem o que é o povo. Diz um dos maiores economistas da história, que é base aí da social-democracia, o Keynes, que em épocas de dificuldade, para você adaptar o capitalismo com o social, né? Você tem a social-democracia. O governo precisa, mas precisa desesperadamente atender o cidadão, lembrar do povo. O governo tem essa necessidade. Ah, mas Datena, isso vai gerar aumento de impostos se você investir no social. Pô, mais imposto que esses caras já cobram. E esse cara quer uma reforma fiscal que nada mais é que uma mordida do leão. Que raio de economista esse Paulo Guedes? Ele rasga todos os livros de economia e fica buzinando no ouvido do presidente. É por isso que nós estamos nessa crise desgraçada que nós estamos. Ele vai ver o PIB dele para onde vai. Se a gente entrar numa espiral inflacionária como estamos entrando, comendo desenvolvimento, comendo abertura de emprego, comendo tudo. Entendeu? Eu quero ver onde é que vai parar a teoria econômica dele. De que a gente pode comer PIB. O povo não come PIB, mas nem PIB vai ter. O povo precisa desesperadamente de alimento na mesa. Para ter alimento na mesa, precisa ter emprego. Para ter emprego, precisa ter obra. Precisa ter incentivo fiscal e não mordida maior do leão, porque senão a primeira coisa que o empresário vai fazer é demitir, é colocar na rua. Colocar na rua mais quem? Não cabe nem mais gente na rua. Tem tanta gente que está morando na rua, tem tanta gente que passa pela rua para comer, pegar o sopão e voltar para casa, para que a família possa comer o que tem lá dentro de casa e ele ficar sem comer, pegar aquele sopão que tem no centro de São Paulo e ele comer para a família comer. Que raio de economista é esse do Paulo Guedes? E o Bolsonaro fica entrando no barulho dele toda hora. Não tem cabimento, tudo aquilo que o Bolsonaro prometeu, ele não cumpriu até agora, não governou, porque foi no barulho do Paulo Guedes. Eu não sei como é que esse ministro resiste ainda. E com benesses de príncipe, morando na Granja do Torto, quando o brasileiro não tem projeto de habitação, tem 60 mil brasileiros morando na rua da maior capital do nosso país. Isso é inaceitável, pô! Isso é inaceitável, é inadmissível. Que economia burlesca é essa? Que economia lamentável é essa? Que não é voltada para o povo. Ah, mas incentivo fiscal, nós temos que garantir imposto. Não! Para de dar emenda para o Centrão de 30 bi.
Para de entrar na velha política e distribuir dinheiro para ser reeleito presidente da República. Não vai no barulho do Paulo Guedes. Vinha tão bem o auxílio emergencial, com os míseros R$600. Esse Paulo Guedes cortou o auxílio emergencial no pior momento da crise que a gente enfrentava, com tudo fechado, os caras morrendo de fome, sem emprego, gente perdendo loja, restaurante, bar e, por consequência, perdendo o mercado de trabalho. O sujeito que trabalhava nesses locais perdeu o mercado de trabalho. Inconsequência política baseada em buzinada econômica errada. O Brasil está afundado na lama da economia, o Brasil não tem emprego, a comida está cada vez mais cara, o combustível está cada vez mais caro, a energia elétrica está cada vez mais cara, ninguém tem dinheiro para pagar a conta. E esses caras, ao invés de uma reforma administrativa, significa enxugar os três poderes, que seja um governo que gasta dinheiro pra caramba e começou a emitir nota. Emitir nota é o primeiro caminho, se fosse assim era fácil. Vai lá na Casa da Moeda, pega aí 300 bi. Começou a emitir papel. É o primeiro caminho para um desenlace terrível que vai jogar a economia brasileira numa situação pior do que ela está. Aí os empresários quebram, não tem emprego, não tem comida, e eu não sei o que vai acontecer nesse país. Pior do que colocar tanque andando na rua de Brasília é ter o Paulo Guedes com essa política econômica nefasta que nós temos no Brasil. É inaceitável. O Bolsonaro foi eleito pelo povo e até agora não governou pelo povo. Ele tem que entender que ao invés de dar dinheiro para o Centrão para se manter no poder, ele tem que distribuir isso em projetos sociais. Tem que aumentar, não é R$45 em Bolsa Família e mudar de nome e achar que o Paulo Guedes tem bom coração. Tem uma ova que tem grande coração, tem uma ova. Invista em projetos sociais, invista em obras. Porque obra gera emprego. Não fica querendo morder mais ainda. O brasileiro, com essa reforma fiscal, é uma mordida do leão que não é nem disfarçada. Tem rugido do leão, tem juba do leão, tem rabo do leão e é o leão. E o primeiro ponto em que o empresário é atingido, porque ele já está atingido há muito tempo, ele vai mandar a gente mais ainda embora e colocar mais gente na rua. Gente que não consegue sonhar acordada. Sonhar acordado significa ter esperança. Quando se fala num governo social-democrata, quando se fala num governo que pensa no povo, você distribui igualdades para o povo e não desigualdades. Você dá chance para que o povo um dia independa de auxílio emergencial, de Auxílio Brasil, de Bolsa Família. Ninguém quer esmola de governo. Os impostos são pagos e são muito caros no Brasil, já são altíssimos. Você paga o seu imposto de renda na fonte. A evasão fiscal é rico que não paga imposto de renda. Então, meu amigo, se não pensarem de fato no povo brasileiro, se ficarem ouvindo o Paulo Guedes, nós vamos para o espaço mais do que já estamos. Não adianta botar tanque, avião, fazer o que quiser na rua. A maior arma de destruição em massa hoje em dia é a economia brasileira que nós temos aí. É um ministro que vive num palácio de cristal e que ainda vem a público para dizer que não vai pagar salário de servidor se não der um calote fiscal. Calote fiscal para o mercado financeiro é o pior recado que você pode dar, porque você afasta o bom investimento externo, o bom dinheiro interno, não aquele dinheiro que o cara vem jogar na bolsa, não aquele dinheiro que o cara vem especular com o dólar que sobe cada vez mais. Dar calote imprecatório significa afastar, afugentar o bom investidor. E o Brasil é um país emergente, apesar de ser a 10ª economia.
Nós precisamos, em tempo de crise, estimular a demanda. Estimular a demanda significa o quê? Significa você aumentar o salário das pessoas. Ah, mas eu não tenho condição de aumentar salário. Então dá emprego, pô! Você tem quase metade do seu país jogado na rua, sem emprego. Se você não pode aumentar salário por causa dos projetos sociais, corta na própria carne do governo, que é inchado pra caramba. Cada deputado custa 3 milhões, são 513. Eu não canso de falar isso. Cada senador custa 9 milhões, são 81. Fora quadros inchados que nós temos nos 3 poderes. Corta na própria carne, corta na própria carne. E aí distribui para o povo brasileiro. Faz obra, pô. Que obra mantém gente empregada. Enquanto a gente não tomar pé dessa situação desastrosa, que parece que nós temos um paladino da justiça, que é esse Paulo Guedes, lutando pelo povo. Ele só não está lutando pelo povo brasileiro. Se assim não fosse, não haveria milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil, comendo lixo, andando com o olhar ao léu, sem ter nenhum futuro. Outro dia quase que eu atropelei um sujeito da Marginal, coitado do sujeito maltrapilho, andando ali na Marginal, pedindo para ser atropelado e ser morto. Porque você via que aqui, sem sapato, com a roupa toda esfarrapada, parecia um espantalho. Porque a vida dele acabou. Como a vida de muitos brasileiros já acabou. E o cara fica falando em dar calote, em precatório de governo, ao invés de arrumar alternativa para que o Brasil saia dessa miséria financeira que está. O cara fica falando em aumentar imposto, num país que já cobra imposto pra caramba sobre tudo. Gasolina, comida, sobre tudo. Gasolina você paga 18, 30, quase metade do que você paga em gasolina, em álcool e óleo diesel, fica para governo. Ou se chega à condição clara de que você tem que ajudar o povo brasileiro nesse momento terrível, de uma crise econômica terrível, que leva a gente a passar fome. O gringo tem poupança, ele guardou dinheiro. O americano, o francês, o italiano, esse guardou dinheiro. E quando não guarda dinheiro, vem lá o tal de Trump, o ano passado, dá 3 bi, injeta 3 bilhões de dólares, 3 trilhões de dólares na economia, que é dinheiro que a gente nem sabe o que é. Dá 12 mil para o cara ficar em casa. Na Inglaterra dá 20 mil para o cara ficar em casa. Na Itália 6 mil, na França 8 mil. Fora a poupança que o cara já tem para passar por um período de crise. Aqui, o cara vende o almoço para comer a janta. Ou o contrário, vende a janta para comer o almoço. Ou não janta para a família jantar. Ou não almoça para a família jantar. É uma coisa tão clara. Para você ver se a economia é boa, é você ver isso aqui, ó. Você que não está no YouTube, ó. É prato. Tem comida no prato, a economia é boa. Não tem comida no prato, os caras estão te enganando. Estão gastando dinheiro com verba pública pra caramba. Fundão eleitoral de 6 bi. Enlouqueceram, piraram. De uma época de crise para eleição. Reduz isso o máximo possível. Manda o cara fazer campanha com telefone celular, velho. Manda o cara pegar o telefone celular que tá aqui, ó, e fazer campanha. Entendeu? Não tem lógica 6 bi de fundo eleitoral. Vai tudo na contramão da história. Quanto menos você precisar gastar, você gasta mais ainda. E a situação do povo é cada vez mais caótica. É por isso que eu criei a frase só no nosso, porque realmente é o povo que paga uma conta
que não deveria pagar. Isso é lamentável. Não dá para você deglutir uma situação como essa, mesmo porque o povo não tem mais nada o que engolir. Às vezes um café mal passado, fraquinho, porque o preço do café está atrelado ao dólar, sem açúcar, com um pão velho do dia anterior. O cara come isso, vai dormir, porque dormindo... Eu já ouvi essa frase aqui. Eu tomo um café aguado com um pão amanhecido e vou dormir, porque dormindo eu não sinto fome. Ficam esses governos promovendo reuniões de pré-campanha, como foi feito aqui em São Paulo, gastando uma calamidade de dinheiro. Eles vão gastar um dinheiro público, o cara trouxe o Maia para cá para fazer obras e tal, vão gastar uma grana aqui em São Paulo para eleger governador ou tentar fazer o Dória virar presidente da República, no momento de uma crise desgraçadamente corrosiva, com pessoas morrendo de fome. Os caras perderam a razão, estão sem rumo. O outro gasta em Brasília uma enormidade, o cara gasta em Brasília aqui uma enormidade. Acho bacana botar lá o Covas dentro do Palácio dos Bandeirantes, um garoto legal, uma cabeça legal, filho de um menino maravilhoso que era o Bruno Covas. Mas quantos caras o Dória ajuda que estão nas comunidades, meninos também, que são geniais, que ganham Olimpíadas de Matemática, que ganham Olimpíadas de Ciências. Quantos caras ele foi lá? Ele é um marqueteiro e marqueteiro ruim, o Dória. Ruim. Quantos caras ele foi ajudar das comunidades? Quantos? Me diga quantos ele foi ajudar das comunidades. Nada contra ter um menino lá. Tudo bem que tenha. Mas quantas comunidades foram beneficiadas com garotos que têm oportunidade de fazer estágio? Não precisa ser um Palácio dos Bandeirantes, não, porque aprender com o Dória é melhor o Covas não aprender nada. O moleque, que é bom, o Tomás, tem bom coração, defendeu o pai, teve ao lado do pai. Nada contra ele. Mas essa criançada que anda por aí, genial, que não tem oportunidade porque mora na comunidade, cujo pai não teve oportunidade, cujo avô não teve oportunidade, cujo tataravô não teve oportunidade. Quantos caras desse aí o Dória foi ajudar? Promovendo fim da quarentena. Quando ele falou, em agosto do ano passado, que o pior já tinha passado, de lá para cá morreram 114 mil pessoas das 600 mil do Brasil, só de lá para cá, isso sem falar de agosto para trás, do começo da crise. Mas de agosto para cá morreram 114 mil pessoas e agora a quarentena acabou. Então ele vai liberar geral e o povão vai falar que legal, agora liberou geral. A maioria não vai falar, porque a maioria já quebrou, porque fechou na hora errada, continuou recebendo imposto, foi maldade em cima de maldade, não deixou de cobrar imposto. A maioria não vai falar nada. A maioria já sabe que o Estado quebrou muita gente. Entendeu? Mas a maioria vai cobrar quando voltar uma nova onda de Covid que está voltando violentamente no Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo, segundo o cara da Anvisa que falou aqui comigo ontem, é o segundo estado onde circula mais a variante Delta. Tem cidades do Rio de Janeiro com hospitais completamente tomados, com 100% de leitos, de novo. Abre tudo. Agora ele ganha a convenção que ele quer ganhar aí para sair candidato ao presidente da República e depois, quem é que vai devolver as vidas que serão perdidas? E depois o cara que já está quebrado, se tiver que fechar de novo, como é que ele vai resolver a situação dele? Se tiver uma nova onda de Covid que fatalmente, segundo os cientistas, virá. Porque nós temos uma variante perigosa e o cara libera geral com motivo eleitoreiro, como fez nas eleições e foi para Miami, e depois nós tomamos um ferro desgraçado. Ora bolas, parem de brincar com o povo, vai. Finjam pelo menos que vocês são
bonzinhos e que têm bom coração. Ninguém vai acreditar mais em vocês, mas pelo menos finjam. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.